Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto. Um tema, reflexo das apostas esportivas, reflexos sociais e econômicos. 2 pontos de vista do juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Florianópolis, ele que é professor, mestre em desenvolvimento regional, membro do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho e coautor do artigo Apostas Online e Direito do Trabalho. Autonomia da vontade, justa causa ou patologia incapacitante? Doutor Oscar Crosti, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia, professor. Bom dia, o prazer todo é meu, podendo estar aqui com vocês mais uma vez e contribuir de alguma maneira para o debate. E participa conosco também o professor titular do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, ele que atua na área de sistemas complexos e ciências de dados, atualmente é chefe do Departamento de Matemática e Aplicada, professor Francisco Rodrigues. Prazer em tê-lo conosco. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Márcio? Prazer estar de novo aqui. Bem, se apostar em máquinas, fosse um jogo fácil de ganhar, por certo, Las Vegas não seria o que é hoje. E apostadores acabam tendo expectativas elevadas quando começam a apostar. E todo mundo quer ficar rico rapidamente, da noite para o dia. E com a legalização das apostas esportivas no Brasil, o setor se expandiu rapidamente, mas sem regras bem definidas. E a ausência de regulamentação e controle facilitou o surgimento de plataformas irregulares, dificultando o monitoramento das transações financeiras. E a partir da conclusão da regulamentação em 2024, o governo federal tem buscado oferecer maior previsibilidade ao mercado, proteger os apostadores e a economia nacional. O arcabouço de regras do governo ele passa a valer a partir deste ano, com o mercado regulado de apostas entrando, então, em plena operação. E desde janeiro, apenas as empresas devidamente autorizadas estão aptas a operar legalmente no Brasil. E as que não se adequarem, elas serão consideradas ilegais e terão suas atividades encerradas no país, além de ficarem, consequentemente, proibidas de realizar publicidade e patrocínios. E aí a primeira pergunta, doutor Oscar, quem alimenta esse setor são os apostadores, e parece que eles não estão muito preocupados, apenas em apostar, né? Na verdade, apostador é toda pessoa em potencial, não necessariamente quem acompanha os esportes, as atividades passíveis de, digamos assim, gerar aquela adrenalina de quem está acostumado. Tanto que uma das coisas que chama atenção, depois que a regulamentação começou a ser discutida, é que os canais do YouTube e até mesmo a mídia tradicional, jornal, rádio, televisão, passaram a fazer apologia à aposta responsável. Então nós criamos, da mesma maneira que foi feito com a indústria do tabaco, pode criar dependência, pode causar câncer, pode trazer este ou aquele problema à saúde, ou como a guerra contra os acidentes de trânsito causados por embriaguez, se beber não dirija, as casas de apostas, os sites, enfim, as empresas que mantêm esse tipo de atividade, agora fazem questão de dizer, aposte com responsabilidade, apenas para maior de 18 anos. Só que, na verdade, nós não estamos apenas discutindo uma atividade lúdica, um prazer, um hobby das pessoas que já acompanham esportes. Muitas pessoas que se envolvem nessa cadeia produtiva, porque gera uma série de recursos, elas não são pessoas que acompanham futebol, basquete, Fórmula 1. Elas começam brincando com amigos, começam vendo um ou outro num universo muito grande que ganharam e tornam a exceção regra e se tornam dependentes da adrenalina do ganho, possível ou não. Então é muito complicado acreditar que as pessoas têm uma autorregulação, porque para além de um hábito cultural e social, nós sabemos que isso tem repercussões químicas no corpo da pessoa. Então, quanto mais jovem,
mais fé tem de que com ele ou com ela vai ser diferente. E aí a banca vai quebrar. E não é o que nós temos visto. Contraponto do professor Francisco. É um grande problema isso, porque na verdade, assim, a gente estuda a teoria das probabilidades e a probabilidade sempre favorece a banca, certo? Então, o jogador, ele nunca vai ganhar. Esse é o ponto. Então, por exemplo, quando você vai, por exemplo, num cassino, a chance não é tão diferente. Então, por exemplo, eu vou jogar contra um cassino, vamos supor que a minha chance de ganhar seja 45% e o dele seja 55%, certo? Então, o que acontece? O cassino, ele leva para o longo prazo. Então, o que eu espero? Eu espero que no longo prazo, por exemplo, depois de 100 jogadas, eu vou ter ganho 45 e ele vai ter ganho 55. Então, quer dizer, aí eu já estou perdendo. E aí, se você botar 1000 vezes, eu vou perdendo cada vez mais. Então, esses algoritmos que eles usam, na verdade, porque é pior do que o caso físico, né? Por exemplo, quando você vai no cassino lá em Las Vegas, por exemplo, você tem lá a roleta e aí você aposta, mas não tem tanto controle. Agora, nesse caso do celular, é um controle totalmente por inteligência artificial. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer com que você fique cada vez mais viciado. Então, por exemplo, você joga e você ganha. Aí você fala, puxa, ganhei. Aí você joga de novo, aí você perde. Aí você ganha, aí você perde. Então, ele vai fazendo uma maneira de que você acha que na próxima, com certeza, você vai tirar sorte grande, sabe? Então, ele vai te dando aos pouquinhos, só que no longo prazo, depois de um certo tempo, você vai perder. E aí o que acontece? Se a pessoa tiver uma tendência realmente ao vício, ela acaba sendo pega, e aí, infelizmente, essa pessoa ela vai gastar tudo que ela tem, né? Então ela pode até perder casa, até perder a própria vida, utilizando esses jogos. Infelizmente, essa é uma realidade, então por isso que deveria haver um controle maior, mas, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, o fator econômico é o que mais importa, né? Então o pessoal está mais interessado no ganho do que realmente em proteger a população. Em cima do que o professor Francisco colocou, doutor Oscar, além dessa dimensão econômica no mercado de apostas esportivas, também existem questões não abordadas relacionadas a falhas regulatórias, efeitos sociais e também impactos na saúde mental da população, quer dizer, um prejuízo coletivo, né? Sem dúvida. Nós temos paralelos no Brasil de produtos que têm essas alíquotas tributárias aumentadas conforme o grau de nocividade. Não só o consumidor, mas o impacto social como um todo. Por exemplo, se nós pegarmos as bebidas alcoólicas, quanto maior o teor alcoólico, maior a alíquota, porque maior a nocividade com menor dose. E isso não vai apenas, como se já não fosse grave, prejudicar a saúde do consumidor. Vai afetar a previdência social, vai afetar o Sistema Único de Saúde, vai sobrecarregar uma série de outras atividades que poderiam ter os seus recursos destinados a políticas públicas de prevenção e não de combate a esse tipo de coisa. O cigarro no Brasil também tem uma tributação altíssima, mas ainda assim essas atividades não têm todos os seus efeitos colaterais e efeitos deletérios computados na tributação. Puxando um pouco para a minha área específica de atuação, conforme o risco da atividade do empregador aumenta, ele tem uma alíquota de seguro por acidente de trabalho igualmente elevada. Só que nós não vemos nestas casas virtuais de apostas, primeiro, uma localização que permita apurar onde está acontecendo o dano específico. Algumas casas funcionam na Noruega, outras na Suécia, outras em Hong Kong. Então, para eles, a atividade acontece no cyberespaço. Então, nós não temos uma clareza de saber, primeiro, se há uma regulamentação na sede da empresa, no país sede, se essa regulamentação considera o local onde estão os apostadores. Fato é que nós estamos exportando divisas, mandando dinheiro para fora e ficando com um problema de saúde pública, problemas familiares, problemas de violência, de várias ordens. A área trabalhista, que é onde eu atuo, e daí surgiu até o convite do Márcio, por conta da problemática que eu e a professora Larissa Matos trabalhamos nesse pequeno texto, é que a ponta do iceberg é o que o legislador enfrenta. Mas nós podemos ter, por exemplo, um aumento da violência doméstica em decorrência da perda de dinheiro em apostas. Nós temos, por exemplo, um comprometimento dos projetos e programas sociais federais do governo com a destinação desses recursos não para alimentação, moradia, educação, mas para apostas. E esses valores, eles vão aumentando a cada mês.
O último dado que eu consegui conferir, que foi de setembro de 24, já se falava em 20 bilhões mês no Brasil. E é uma escalada que não para de subir. Então, assim, da mesma maneira que o volume de apostas sobe, o buraco que ele deixa em relação a despesas essenciais só aumenta. E aí os juros acabam aumentando, a inadimplência, isso traz um prejuízo gigantesco para a cadeia produtiva e para o mercado interno. Professor Francisco, para atrair jogadores, né, os sites de apostas, eles acabam competindo entre si, tendo aí as maiores probabilidades. E a cada minuto, dezenas de milhares de probabilidades são atualizadas em centenas de sites de apostas. E algumas dessas previsões acabarão sendo imprecisas. E aí que as situações lucrativas ocorrem, professor? Exatamente. Na verdade, o Brasil, a gente tem um fator muito alarmante, que é que todo mundo que gosta de futebol se acha que é um técnico de futebol, né? Então a pessoa acha que ela entende de futebol, então ela acha que ela consegue predizer qualquer resultado. E aí o que acontece? Aí junta essa tendência das pessoas quererem dar palpite em futebol, mais uma tendência de jogo, ou seja, elas acham que, bom, eu sou esperto, eu acompanho o campeonato, então eu sou expert em futebol. Aí ela aposta. Só que é o seguinte, são tantas variáveis que é impossível você competir com a casa de apostas. Esse é o problema. Então, no final, no longo prazo, você acaba perdendo. E além do mais, eu vi as estatísticas que o Brasil tem em torno de 2% da população tem vício em jogo, certo? Então, você está falando aí em torno de 4 ou 5 milhões de pessoas no país. Então, há um mercado imenso. Então, esse pessoal que está utilizando essas casas de apostas, elas pensaram nisso. Então, o Brasil tem um mercado que é um mercado milionário, certo? Então, quando você fala aí de 20 bilhões, você vê que é um recurso muito grande. E o problema todo é que afeta principalmente a parcela que tem menos educação, né? Então, a gente sabe que o Brasil tem um grande nível de desigualdade, então as pessoas mais vulneráveis são aquelas que geralmente vão ter menos acesso ao conhecimento, então elas não vão saber, por exemplo, calcular quais são as chances, e aí com isso elas acabam apostando sempre, né? E aí aposta até o mesmo que a pessoa não tem, né? Então é um risco muito grande, porque é aquela coisa de te oferecer algo, né? Oferecer um pacote mágico que você vai ali, você bota umas moedas e vai sair sei lá, um jarro de ouro. Não vai, certo? E aí a gente acaba caindo nisso, né? Então, infelizmente, não tem como a gente competir com essas casas de apostas, porque se fosse justo, se fosse apenas probabilístico, já iria perder. Tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem um problema chamado dilema do apostador. Se ele tiver 50,1% a mais de chance, então eu e 49,9%, eu vou perder, certo? Porque se eu apostar uma vez só, tudo bem, mas ninguém aposta uma vez só. A pessoa aposta e ela vai apostar muitas vezes. Então, se fosse justo, já iria perder, certo? Mas a gente sabe que tudo isso é manipulado, os jogos são manipulados, a gente sabe que hoje em dia tem cartão amarelo manipulado, escanteio manipulado, então tudo é manipulado, aí a chance de ganhar é praticamente zero. Tá? Então esse é um problema. Então as pessoas precisavam ser educadas com relação a isso, mas eu acho que antes do governo liberar qualquer tipo de jogo, deveria fazer uma educação da população. Depois que a população estiver educada, as pessoas conhecerem realmente quais são os riscos, o que elas estão apostando, quais são as chances realmente de ganhar, aí você pode pensar em algum tipo de regulação, mas muito, muito restrito. Infelizmente, a gente está entrando num barco furado. Infelizmente, isso vai afetar a população e o governo só vai acordar quando realmente as contas públicas com saúde aumentarem. E, inclusive, a gente percebe, né, professor Francisco, doutor Oscar, que muitos que eram favoráveis, inclusive, à liberação das apostas esportivas, se arvoraram até em fazer projeções. Doutor Oscar, por exemplo, né, com relação à geração de empregos no setor, nós tivemos previsões de geração de 10 mil empregos diretos. E a questão é a seguinte, até que ponto, considerando que parte significativa dos operadores, né, pertence a empresas estrangeiras, será que o setor não vai criar mais empregos na Tailândia e Ásia do que no Brasil? Não há dúvida alguma disso, Márcio, por um simples fato. Nós não estamos falando do jogo tradicional da primeira metade do século XX, das bancas de aposta, do turf no hipódromo, das rinhas, das lutas. Nós estamos falando de um jogo totalmente desterritorializado. O Campeonato Brasileiro de Futebol é o cenário onde as apostas acontecem, mas ele se dá na palma da mão pelo smartphone. Então, veja você uma situação. Se entrarmos agora no YouTube
e colocarmos lá um dos times de futebol que vocês têm apreço, qualquer time grande da Série A, vai haver, no mínimo, de 20 a 30 comentaristas que não comentam futebol, comentam o Flamengo, comentam o Palmeiras, comentam o Internacional, comentam o Corinthians. Estes comentaristas são todos patrocinados por uma ou duas casas de apostas. Então, todos os torcedores do Brasil, independente da cor da bandeira, vão usar o cupom daquele comentarista para já ganhar um bônus e não gastar na primeira aposta. E vamos imaginar, como o professor Francisco colocou, que ele vai ganhar. Então, ele não botou dinheiro e ainda ganhou. Ele vai pegar todo esse dinheiro e vai colocar. Até perder. Quando perder, ele vai botar o dobro para recuperar e o triplo. E aí é exponencial a chance dele derramar dinheiro, ganhando uma a cada 10 e ficando com aquela história. E o que eu tenho percebido, tenho acompanhado, isso é muito importante. No início dos jogos de plataforma no Brasil, as pessoas faziam como era a Loteria Federal, que nós tínhamos no Fantástico a Zebra, coluna 1, coluna 2, coluna do meio. E isso gerava uma chance maior do apostador vencer. Eram 3 alternativas, ele marcava uma. Só que não eram todos aqueles jogos, era um jogo. Aí começaram a aumentar o valor da aposta e dizer, se você disser quantos gols vão fazer o time A e o time B, você ganha 10 vezes. Se o jogador tal marcar, você ganha 20 vezes. Só que, ao mesmo tempo, essa aposta não é mais quem vence ou se empata. Ele tem que acertar todos os palpites, sob pena de perder tudo. Então, matematicamente, quanto mais variáveis, menor a chance daquilo acontecer. E aí eu marco. O professor Francisco vai marcar um gol no segundo tempo. E se o professor Francisco nem entrar em campo, como ele disse que pode ser manipulado, e se o gol for anulado, e se ele for expulso, e C, só que falar numa linguagem popular, que nós estamos falando de variáveis, de múltiplas condicionantes, é mais fácil cair um dinossauro no meio da Avenida Paulista, numa chuva de meteoros, do que a pessoa acertar quem vai fazer o gol no jogo tal da rodada do campeonato. Só que as pessoas se iludem. E aí esses mesmos comentaristas dizem assim, ontem eu apostei 50, ganhei 800. Não tem nenhuma evidência disso, eles não provam isso. Mas aí eu fico com a mensagem, 50 viraram 800. Nenhum investimento do mundo dá isso. Só que não é verdade. Né? Garantir o churrasco do final de semana, não é verdade. E aí nós vemos as empresas patrocinando os times na camisa, na cifra de 30 a 40 milhões por ano por time. Então, assim, são valores exorbitantes. E quanto mais cedo o jovem se acostumar com isso, mais difícil vai ser educar, esclarecer, prevenir, porque aquilo já vai fazer parte de uma memória afetiva. Como os pais que levavam os filhos aos estádios, hoje os pais acompanham os filhos nas apostas. E aí nós temos um problema geracional, muito complicado. Professor Francisco, o senhor já se referiu a esse aspecto que não é segredo que as casas de apostas estão ganhando enormes quantias de dinheiro com os seus usuários, e isso ocorre exatamente porque eles têm uma vantagem injusta, né? E isso. Por que os jogadores sempre perdem para a casa de apostas, professor? Então, por causa disso, porque você nunca aposta uma única vez, certo? Então, por exemplo, tem um caso interessante que foi, na Idade Média, tinha um apostador chamado Gerolamo Cardano, né? E aí é o seguinte, ele queria estudar medicina e o pai dele queria que isso fizesse direito. E aí, como ele tinha que pagar, né, na Itália, ele tinha que pagar o curso, o que ele fez? Ele começou a estudar os jogos e ele começou a jogar, e aí ele ganhou o dinheiro suficiente para pagar o curso dele, certo? Então ele escreveu um livro sobre isso, o primeiro livro de probabilidades é o livro dele. Só que uma coisa que ele deixa muito claro, tem um capítulo que ele explica como é que você trapaceia no jogo. Então, assim, você só ganha no jogo se for você jogando contra as pessoas. Então, por exemplo, eu sou a banca, entendeu? Caso contrário, você sempre vai perder, sempre, não tem o que fazer, certo? Então, o que acontece nesses jogos todos aí é que exatamente vai acontecer. Quanto mais variáveis você tem, e se elas forem independentes, menor é a probabilidade de acertar. Então, acontece, a pessoa acaba colocando o dinheiro lá, e o pior, né, como eu disse, tem algoritmos por trás, algoritmos que vão manipular os resultados. Então, por exemplo, eles manipulam até mesmo esses vídeos, realmente esses vídeos que o Oscar mencionou, é terrível, porque você assiste um vídeo desse e parece que é fácil, sabe? Parece, fala, puxa vida, é melhor do que investir em qualquer outra coisa. Mas não é, a gente sabe que não é, porque se você olha realmente
as probabilidades, as chances de você ter lucro são muito, muito baixas. Então, é um jogo que você com certeza vai perder, certo? Mas o problema todo é esse. O problema todo é que a gente está abrindo para um mundo aí, a gente sabe que tem até lavagem de dinheiro por trás, tem tudo que é de pior por trás, né? A gente sabe que há todo um submundo por trás. A gente está abrindo para isso e realmente a população vai ser bem influenciada e quando a gente acordar vai ser tarde, né? Vai ser igual ao caso do cigarro, né? O governo teve que gastar muito mais do que arrecadar para realmente ter consciência. E a gente vai chegar nesse ponto também, infelizmente. Uhum. Doutor Oscar, ainda com relação aos empregos indiretos que têm sido alardeados aí no campo das apostas esportivas, né? Abrangendo funções como publicidade, patrocínios, criação de conteúdo. Quer dizer, à medida que as empresas de apostas elas competem por participação no mercado, elas acabam investindo também pesadamente nas campanhas de marketing projetadas justamente para atrair os clientes, reter os existentes. Agora, isso também, de certa maneira, doutor Oscar, pode significar empregos temporários e precários? Na verdade, Márcio, é aquilo que nós colocamos no início do programa. O Brasil está numa escalada, num gasto muito maior do que é possível comprometer, sem colocar em risco a sustentabilidade das famílias. Então, nós estamos falando de 20 bilhões num mês específico. Vai chegar um momento que vai bater num teto e isso vai desabar. Porque essas pessoas vão começar a perder não só os empregos, mas perder as moradias, deixar de pagar pensão alimentícia, se envolver numa cadeia, digamos assim, nefasta. Com isso, esses empregos, em tese gerados, eles não são mais necessários. Quando nós chegarmos num nível de endividamento e a bolha explodir, esses empregos que foram criados da noite para o dia vão ser extintos da noite para o dia. Então, vejam vocês, o aporte de recursos que é feito, ele vai sendo acompanhado pela propaganda. Quando essa propaganda não tiver mais retorno, ela para de existir. Então, nós vemos alguns artistas, algumas celebridades, atores e atrizes de televisão, ganhando 15, 20, 40 milhões de reais por ano para incentivar as apostas. Eles vão ganhar isso por muito tempo? Provavelmente não. Porque quando acabar o dinheiro das pessoas, e aí, como disse o professor Francisco, são as pessoas com menor grau de escolaridade, pessoas com menor compreensão dos problemas, e vão pegar dinheiro em banco, vão pegar dinheiro em financeiras, em agiotas, e não vão conseguir pagar. Então vai chegar um momento que vai bater no teto. Isso pode gerar, como eu falei, um aumento da violência doméstica, da criminalidade, né? Pode gerar um impacto sobre a cadeia produtiva, porque o inadimplemento de prestações numa loja ou mesmo de créditos que foram decorrentes de financiamento imobiliário vai gerar um efeito dominó. Então, o que me parece? O argumento da geração de empregos, para mim, e nada, é a mesma coisa. Porque não há uma garantia de que esses empregos vão existir por mais de 6 meses. Ninguém garante que esses empregos vão ser no Brasil. E mesmo no Brasil, eu não sei se são empregos com uma remuneração razoável, se não é. Então, assim, antes de vermos quais são os efeitos positivos, precisamos mensurar os efeitos negativos. Nós temos uma certeza de um problema de saúde pública, uma certeza de um problema que demanda política de Estado, com a promessa de que pode ser que gere emprego. Não. A gente primeiro tem a garantia para depois arriscar. E aqui está acontecendo o contrário. Enquanto houver apostas e endividamento, essas empresas vão prometer, vão investir, vão anunciar. Acabou, muda para outro mercado. Né? Nós vamos fazer o quê? Uma erosão social. Quando não existir mais apostas, a gente fecha e vai para outro país. E vai para outro país, e vai para outro país, até que nós não precisamos mais. Então, eu acho muito, muito, muito sério. Puxando um pouco para o mundo do trabalho, nós estamos falando de pessoas que podem sacar o fundo de garantia e apostar. Pessoas que usam o seguro-desemprego para apostar. Pessoas que podem pedir adiantamento de 13º, de salário, abono do PIS para apostar. Pessoas que vão fazer horas extras, se submetendo a adoecimento, a acidentes, a riscos ambientais, para ganhar horas extras e apostar. Então, vejam, a pessoa vai simplesmente jogar todo o presente e o futuro dela em prol de um sonho que não vai acontecer. Porque, como disse o professor Francisco, quanto mais perder, mais eu quero recuperar algo que é irrecuperável. Seja o tempo, seja o dinheiro. E as empresas vão inchando com esses recursos. Né?
Professor Francisco, à medida que a inteligência artificial, né, remodela o jogo esportivo, considerações éticas em torno de transparência e também do vício se tornam primordiais, né? Agora, como garantir que as ferramentas de inteligência artificial nas apostas possam ser usadas de forma responsável e ética, visando, inclusive, professor Francisco, manter a integridade do esporte e também do bem-estar dos apostadores? Infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de regulação, então a ética ela fica muito na decisão da empresa, certo? A gente sabe que algumas empresas não têm ética, a gente sabe que elas não estão interessadas em ajudar os usuários, mas, na verdade, estão interessadas no capital que elas vão receber, certo? E aí tem um fator psicológico que é explorado também, que é o seguinte, imagina que eu vou jogar uma moeda. Eu joguei uma moeda, saiu 10 vezes cara, certo? Na próxima, eu vou sempre falar, bom, agora vai sair coroa. Não quer dizer, porque, na verdade, os eventos são independentes. Quando é evento independente, o passado, ele não influencia o futuro, certo? Então, acontece, a pessoa joga, ela perdeu. Aí ela joga, ela perdeu. Fala, não, mas agora eu vou ganhar. Aí ela joga de novo, aí ela perde. Ou seja, ela sempre vai, e o algoritmo, ele consegue captar como que aquela pessoa está agindo. Então ele consegue até mesmo prever quantas vezes eu vou jogar até eu parar. Certo? Então os algoritmos são altamente poderosos. E a gente tem um problema cognitivo que é o seguinte, no livro Rápido e Devagar, que é do Daniel Kahneman, ele fala o seguinte, a gente tem um sistema psicológico que tem são dois sistemas, na verdade. Um sistema que é o intuitivo e um sistema que é mais deliberativo, certo? O sistema intuitivo, ele é um sistema que ele pensa rápido. Então, você simplesmente dá uma resposta rápida, só que você tem uma chance de errar. E aí, quando você leva isso para o lado probabilístico, esse sistema ele é sempre usado em primeira mão, certo? Então, por exemplo, quando a gente evoluiu lá nas savanas da África, se você ouvia um barulho atrás de uma moita, você corria. Você não ficava ali pensando, bom, mas qual será que é a probabilidade de ter um leão ali, certo? Então a gente não evoluiu para analisar probabilidades. Então, por exemplo, uma pergunta básica que se faz é a seguinte, você, por exemplo, tem uma pessoa que ela gosta de livros, ela gosta de música clássica e ela gosta de teatro. Aí você fala assim, essa pessoa tem uma probabilidade de ser uma bibliotecária, maior de ser uma bibliotecária, ou ser uma bibliotecária e uma feminista. Aí você fala, puxa, a chance é maior que seja bibliotecária e feminista. Só que é errado. Por quê? Porque, na verdade, ser feminista e ser bibliotecária são duas probabilidades multiplicadas. Então, são dois números menores do que um. Então, dá um número menor ainda. Então, vejam que a gente acaba se confundindo muito facilmente. Então, esse fato da gente não saber estimar as probabilidades é o que é explorado nesses jogos. Então, a pessoa, a gente não tem realmente uma questão, por questão intuitiva mesmo, questão de evolução mesmo, a gente não tem uma capacidade de avaliar bem probabilidades. E aí, quando você coloca a inteligência artificial para explorar isso ainda por trás, aí a gente fica completamente manipulado. A gente sabe que, por exemplo, essas casas de apostas, com certeza eles têm, por exemplo, psicólogos, tem pessoas que estudam comportamento, todo mundo por trás, já se preparando para gerar algoritmos que cada vez acabam fazendo que as pessoas joguem cada vez mais, ficam cada vez mais viciadas, né? Então, quer dizer, a gente está lutando contra algo que realmente é difícil se você entrar nesse meio, é difícil você conseguir sair. Doutor Oscar, ao contrário dos cassinos tradicionais, né, que exigem, inclusive, interações presenciais, essas plataformas online, elas permitem que os usuários joguem com informações pessoais mínimas, né? E aí os criminosos geralmente exploram isso usando cartões de crédito roubados, identidades falsas, criptomoedas, tudo para apostar e retirar aí os seus ganhos. Isso também se transforma numa lavanderia, né, doutor Oscar? Sim, nada é tão ruim que não possa piorar. E aí nós damos margem a algo que no direito é muito interessante. O senso comum trabalha com códigos binários, certo e errado, lícito e ilícito. Mas para o direito, nós não temos só o lícito e o ilícito. Nós temos o conteúdo não previsto. Então, tem áreas que são expressamente proibidas, como, por exemplo, matar alguém é um crime tipificado no Código Penal. A liberdade de contratar está garantida no Código Civil para aqueles que têm pleno gozo das faculdades mentais, mais de 18 anos e nenhuma capacidade reduzida.
Mas existem campos, especialmente ligados à tecnologia, em que esses regulamentos, essas previsões antigas, analógicas, não se aplicam, sequer por aproximação. Então, essas casas de apostas se beneficiam dessas lacunas, porque se nós formos levar ao pé da letra, onde acontece a aposta? Onde está o apostador ou onde está a banca virtual? Ou acontece nos dois lugares porque é simultâneo? Então, ela, em tese, ela envolve direito internacional privado, não é o direito brasileiro. É o direito brasileiro e o direito da Suécia, a depender de onde o dinheiro do apostador está, pode ter mais uma repercussão. Então, são causas extremamente complexas, que não são puramente de direito do consumidor ou de direito de crédito, e que envolvem implicações de interesse de quem? Da banca. Quanto menos regulação, mais liberdade. E liberdade não significa que o regulamento permite, significa que o regulamento, por vezes, sequer prevê. Então, essa regulação incipiente, muito inicial, que o governo brasileiro está propondo, longe de resolver os problemas, ela é tardia. E sendo tardia, ela já vem muito depois de situações que são irreversíveis. Nós vemos pessoas que não são pessoas abastadas com endividamento na casa de 2, 3 milhões de reais, porque também as operadoras de crédito forneceram crédito. Então, provavelmente receberam garantias, provavelmente também fizeram, e aí num sentido figurado, suas apostas, porque imaginaram que o devedor, não pagando, entregaria o imóvel, e aí poderia refinanciar este imóvel. Então, vejam, são muitos ganhos para poucos e muitas perdas para muitos. Em termos sociais, há um desequilíbrio gigantesco. E não me parece que uma política pública tardia vá conseguir reiniciar um processo que já está há muitos anos em curso. Então, veja, aqui não basta saber se há lei ou não há lei. Porque uma das coisas que me preocupou com a legislação do governo federal é muito tranquila. O próprio governo tem as loterias oficiais. A partir daí, já veio o primeiro descrédito. Por que alguns jogos eram permitidos e outros não, se no final todos eles enchiam os bolsos da banca? Mas, enfim, feito isso, trazida a lei, nós sabemos que no Brasil precisa haver o quê? Fiscalização. Como fiscalizar algo que acontece no ambiente virtual? O próprio algoritmo trabalha com criptografia, trabalha com VPN. Muitas vezes nós vemos que a aposta é feita no Vietnã, na verdade já está acontecendo em São Carlos, porque isso também tem como não deixar pistas. E como você disse, Márcio, eu posso pegar dinheiro roubado e apostar todo. Esse dinheiro não era meu mesmo, se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar, perdi, pronto. Né? E aí vem, né, como é que fica isso? É receptação? É lavagem? Não é. Então vejam assim, ó, a ausência de regulação traz essas margens todas. E isso interessa a muito pouca gente. Só que, como eu digo, enquanto o professor Francisco, que é um professor, fala em educação, o que nós estamos vendo basicamente é marketing, que é o oposto da educação. É o ilusionismo, é o estímulo desenfreado. E nós não só não sabemos lidar com probabilidades, como nós pensamos ao contrário, professor. Se o senhor me disser que é uma chance em 1 milhão, eu vou dizer, essa chance é minha. Eu vou ganhar, entendeu? Eu sou muito bom. E aí as pessoas misturam fé com razão, e aí dá no que dá. Né? Porque eu conheço um caso em 1942 que o sujeito ganhou $1 bilhão. Bom, e todos os outros milhares e milhares e milhares de casos, não importa. E aí nós pegamos o seguinte, o Brasil tem toda uma cultura de malandragem, de jeitinho. Não estou dizendo que o povo não é trabalhador, não estou dizendo que aqui não se esforça, pelo contrário. Aqui é um dos lugares do mundo que tem a maior carga horária de trabalho semanal. É um trabalho extremamente exigente, extremamente pouco valorizado. A exploração da mão de obra é voraz. Isso faz com que as pessoas não tenham esperança e perspectivas. Aí vem uma loteria mágica e diz assim, se você apostar R$10, você ganha 1.000. Tá, então vou apostar R$100 para ganhar 10 vezes 1.000. E aí essa fé acaba transbordando nesse tipo de atividade.
Então, assim, nós podemos falar de repercussões criminais, tributárias, trabalhistas, civis, de direito internacional, políticas públicas, saúde pública. Nenhum campo legislativo ou normativo ficaria de fora. Se nós pensarmos, por exemplo, direito da criança e do adolescente, as crianças vão acabar negligenciadas a partir de uma patologia, que é a ludopatia, que é o vício em jogos dos pais, porque o dinheiro é para a família toda. E se de repente o dinheiro começar a escorrer para as apostas, vai faltar dinheiro para as crianças. Vai acabar gerando maus tratos, negligência e uma série de repercussões. Os abrigos estão prontos para receber essas crianças e adolescentes, as fundações estaduais estão equipadas para isso, e os divórcios, e as violências domésticas, e a drogadição, e a perda do emprego, e os homicídios. Então, assim, é uma escala quase um Armagedon, é uma coisa extremamente assustadora. Professor Francisco, a segurança cibernética, né, em particular, é um componente crítico aí da indústria das apostas esportivas. E aí eu pergunto, professor, até que ponto isso também poderia levar a um aumento nos empregos criados na segurança cibernética, com aqueles profissionais trabalhando exatamente para proteger plataformas contra fraudes e hackers? Márcio, como o Oscar comentou, não justifica, porque imagina o seguinte, se eu quiser criar emprego, o jeito mais fácil é você, por exemplo, abrir para o pessoal vender droga, porque tem um mercado de drogas aí, mas veja, vender droga é ilegal, certo? Então eu não vou criar qualquer tipo de emprego, certo? E aí quando você cria, você fala, mas tem toda uma plataforma digital. Hoje, com a inteligência artificial, grande parte disso, você substitui, por exemplo, 10 pessoas por um sistema de inteligência artificial hoje em dia. Então, o que está acontecendo é que está tendo uma automatização cada vez mais e está deixando o trabalho cada vez mais precário realmente de quem fica, né? E o que acontece é que não justifica. Então, vai se criar empregos fora do Brasil, certo? Talvez esses empregos sejam subempregos. A gente sabe que muitos empregos eles exploram realmente a mão de obra de maneira terrível. Então, por exemplo, quando você pega as ferramentas tipo o ChatGPT, por exemplo, ela é treinada. E aí o que acontece? Ela precisa de um ser humano para fazer uma interação para corrigir erros. E onde ele vai buscar a mão de obra para isso? Na África. Por quê? É uma mão de obra baratíssima, você põe na pessoa para trabalhar 10, 12 horas por dia, então ela fica corrigindo, cada correção ela ganha míseros centavos, e aí você acaba conseguindo o que você quer, ou seja, a empresa acaba valendo bilhões e bilhões de dólares e paga uma fatia muito minúscula para pessoas do mundo subdesenvolvido, certo? Então, o que acontece no Brasil? E no Brasil a gente tem esse problema, né? A desigualdade, ela tem um problema sério. Por quê? Porque a pessoa que está embaixo, que é de baixa renda, ela olha a pessoa de alta renda, ela tem acesso, né? Ela consegue ver. São mulheres que vão trabalhar nessas mansões de empregada doméstica, por exemplo, e aí elas acabam vendo, e aí eles querem ter acesso àquele mundo. E a gente sabe que pelo trabalho não é fácil, porque os salários são baixos, né? E aí o que acontece? Surge lá uma coisa mágica, né, que vai permitir com que você suba e as pessoas acabam apostando, né? Mas eu acho que o problema todo de justificar a criação de empregos, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma coisa muito complicada, não é simples, certo? Então, por exemplo, o caso que o Oscar falou, por exemplo, comparar esses jogos com a loteria esportiva, ou a Mega Sena, ou a loteria que é do governo, né? Não tem comparação. Porque, vejam, quando você vai lá na lotérica apostar, você preenche o papelzinho lá, aposta e vai para sua casa. Agora você abre um celular, vai ter um monte de luzes te chamando, vai ter pessoas fazendo propaganda, vai ter vários estímulos, e isso acaba afetando o seu sistema de recompensa, certo? Então, o que acontece? São extremamente viciantes. E aí você coloca pessoas para desenvolver esses algoritmos, ou seja, é como se você colocasse trabalhadores para trabalhar para o mercado negro, né, certo? Então, quer dizer, você vai querer fazer parte disso, né? É um problema sério. E aí o que acontece é que as pessoas acabam tentando justificar, tentando achar justificativas maravilhosas, né? Olha, veja, a gente vai usar o imposto que a gente vai coletar, a gente vai construir mais creches, a gente vai construir... Não justifica, certo? Então, o fato é esse, não justifica. Então, essa questão do trabalho pode-se até criar vagas, pode-se criar, mas eu acho que a perda é muito maior, certo? E o pior que eu acho é você colocar um trabalhador para ele trabalhar para explorar o outro. Isso eu acho uma coisa terrível, certo? Porque, por exemplo, uma coisa é você trabalhar para uma empresa que está crescendo, você está crescendo junto,
você está fazendo um produto que está ajudando as pessoas, certo? Está criando algo. Então você faz parte de um sistema que está criando. Outra coisa é você trabalhar num sistema que você sabe que está explorando, né? Então, por exemplo, eu vou ser programador de uma empresa que eu sei que está fazendo com que os mais pobres fiquem mais pobres ainda, que uma empresa que está criando um jogo que vai fazer com que famílias sejam destruídas, pessoas vão para a rua, que as pessoas percam tudo. Então você imagina, a pessoa que trabalha com isso já tem esse problema, né? É um trabalho extremamente desmotivante, né? Então tem esse detalhe também, ou seja, essas empresas vão explorar quem? As pessoas que não têm outra opção. Doutor Oscar, aproveitando aí o seu artigo, né? Como que essa epidemia de apostas online aí que assola o país pode afetar de maneira direta e também indireta a vida dos trabalhadores, trabalhadoras, assalariados, principalmente aqueles que já enfrentam um cenário de vulnerabilidade econômica, doutor? Na verdade, essa pergunta é extremamente pertinente e o meu artigo com a professora Larissa, ele coloca uma pergunta no subtítulo, que é autonomia da vontade, justa causa ou patologia incapacitante. Por quê? 9 em 10 pessoas que nós perguntarmos do que se trata o jogo online, vai dizer que é hobby, que é prazer, que é diversão, entretenimento. Então isso seria o quê? O exercício da liberdade individual, dentro daquele código que nós colocamos. É proibido jogar? Para maiores de idade, não. Então eu estou exercendo o meu livre-arbítrio. Nenhum problema. O empregador não pode sequer aventar a hipótese de se meter nisso. Entretanto, a consolidação das leis do trabalho, nossa CLT de 1943, ela prevê, no artigo 482, a linha L, a hipótese de despedida por justa causa pela prática habitual de jogos de azar. Claro que quando a CLT previu isso, a primeira imagem que nós temos em mente é o carteado no ambiente de trabalho. São os jogos dentro do ambiente produtivo que vão gerar desentendimentos, brigas e prejuízo à produção. Só que isso, nós estamos falando de 80 anos atrás. Hoje em dia não há uma clareza sobre o que seria. De qualquer sorte, entre mero exercício do livre-arbítrio e uma falta dentro da relação de emprego, nós temos uma outra nuance ainda, como eu coloquei, de uma patologia catalogada há muitos anos pela Organização Mundial de Saúde, que é o vício em jogos de apostas, chamado ludopatia. Então, da mesma maneira que a CLT previa a embriaguez habitual ou em serviço como uma justa causa, e hoje já se sabe, o INSS encaminha para tratamento previdenciário as pessoas acometidas de alcoolismo, parece que na mesma linha seria possível defender que o ludopata não é alguém de moral questionável ou de ética desviada. Ele é um viciado, um compulsivo, um dependente dos estímulos químicos trazidos pelas apostas financeiras. Então, a nossa dúvida é a seguinte: jogo porque quero? Mereço ser despedido? Ou calma, posso estar doente? São 3 hipóteses que não se excluem, mas que, juridicamente, têm grandes repercussões. E nós precisamos, como você bem colocou, Márcio, encarar esse fenômeno como uma epidemia. É algo de contágio e disseminação muito rápido e que não determina classe social, etnia, orientação política. As pessoas estão adoecendo em virtude dessa dopamina e dessa adrenalina trazida pelas apostas. Tanto que pouca gente, eu não conheço nenhuma pessoa que ficou com dinheiro na mão. Ela não quer o dinheiro, ela quer a sensação de poder ganhar, de estar perto do pote de ouro no fim do arco-íris. Ela não quer o dinheiro, ela não vai comprar um carro. Mas quando ela abre o YouTube ou abre algum portal da internet para ver uma notícia, aparece lá uma figura pública num carro importado de muitos milhões de reais, ou um jogador de futebol, ou alguém que faz uma associação dizendo jogos, esportes, sucesso, apostas. E mesmo inconscientemente, aquilo desperta nela o interesse. Tanto que uma das coisas que as pessoas que estão envolvidas com apostas dizem, e eu inclusive assisti vários depoimentos, é que fechando os olhos, tentando relaxar e dormir, as pessoas enxergam as luzes e os estímulos visuais dos portais. Porque as cores, a intensidade, a alternância é feita com base em ciência. É feita com base em conhecimentos não só matemáticos
e computacionais, como psicológicos, como da medicina tradicional. Isso é muito preocupante. Então, para mim, antes mesmo de discutirmos educação, precisamos esclarecer do que estamos tratando. Precisamos colocar sobre a mesa todas as variáveis e ouvir todos os envolvidos. Não posso proibir alguém de fazer propaganda de jogos, mas as pessoas que perdem dinheiro têm que saber que existem influencers que, além do cachê, ganham percentual sobre a perda dos apostadores que jogarem com o seu link. Então, assim, isso precisa ser trazido ao público. Enquanto você perde, aquela pessoa é a única que ganha. E aí, mesmo depois do leite derramado, que derramemos cada vez menos leite, né? Eu acho que nunca é tarde para estancar esse tipo de sangria. Pelo menos é a minha opinião. É interessante a sua colocação, porque, por exemplo, a utilização dessa psicodinâmica das cores é um sistema que é muito empregado em termos de publicidade, como também do próprio cinema, né? Agora, professor Francisco, no centro da influência da inteligência artificial nas apostas esportivas está a chamada análise preditiva, que eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, porque usar algoritmos avançados de aprendizado de máquina pode transformar dados de milhares de jogos anteriores em estratégias de apostas, professor. Exatamente. Na verdade, é assim, o que acontece? Essas estratégias preditivas, tem gente fazendo isso, né? Você pega, por exemplo, uma sequência de jogos e aí você treina o seu algoritmo e tenta verificar se você consegue predizer o futuro, certo? Isso funcionaria se o mundo fosse determinístico, certo? Então, por exemplo, por que ninguém ganha? Por que é difícil ganhar dinheiro, por exemplo, com o mercado financeiro? Porque o número de variáveis que está influenciando é muito grande, certo? Então, por exemplo, quando eu aposto lá que o Palmeiras vai ganhar o próximo jogo, que vai ter tantos escanteios, vai ter tantos gols, quem que vai fazer o gol, são muitas variáveis, aí fica cada vez mais difícil, certo? Então você tem muitas probabilidades associadas. E aí o pessoal acha, por exemplo, tem gente tentando usar a inteligência artificial achando que vai conseguir, mas não vai conseguir por causa disso. O tanto de informação que tem, o algoritmo não é capaz de gerenciar. Mas o que tem mais grave ainda é o fato de você utilizar esses algoritmos para manipular as pessoas, né? Então você, por exemplo, você usa os algoritmos que vai dar estímulos, vai dar recompensas, vai colocar algum vídeo no meio lá para te pegar. Então, quer dizer, são algoritmos que vão analisar seu comportamento e, baseando no seu comportamento, ele vai tentar fazer com que você jogue mais, certo? E o problema todo é que a gente não tem regulação. Então, o que teria que ser feito? Se fosse fazer, certo? Eu acho errado fazer, mas se fosse fazer, o governo deveria ter uma equipe que vai ficar monitorando esses algoritmos para verificar se esses algoritmos estão sendo organizados para realmente fazer com que a pessoa fique viciada, certo? Então, aí você tem que fazer o quê? Você tem que ter um monitoramento total, certo? Então, por exemplo, no caso das redes sociais, isso é feito, a gente sabe, né? Então, por exemplo, o Facebook, uma vez ele fez um experimento com pessoas e colocava posts depressivos para verificar se a pessoa ficava depressiva. Isso é experimento com humanos, isso é uma coisa deplorável, sabe? E, ao mesmo tempo, esses jogos de aposta também estão fazendo experimentos com humanos. Porque quando você começa a jogar, ele começa a te dar estímulos para ver como é que você reage. E aí, baseando-se em dados de milhões de pessoas, ele consegue verificar o que, por exemplo, qual luz que eu vou piscar, qual desenho que vai aparecer ali, qual o valor que você vai ganhar para fazer com que você jogue mais. Então, tudo isso são algoritmos que são treinados para isso. Então, hoje, com essas inteligências artificiais, por exemplo, esses algoritmos de linguagem que a gente fala, como o ChatGPT, por exemplo, eles têm uma capacidade preditiva muito grande. Então, eles conseguem manipular grandes bancos de dados, conseguem tirar padrões muito melhor do que nós e conseguem predizer muito bem o comportamento das pessoas. Hoje, a gente fala que esses algoritmos eles conseguem, tanto é que tem gente fazendo experimentos com esses modelos de linguagem simulando pessoas. Eles conseguem simular tão bem o nosso comportamento que tem gente usando esses algoritmos para simular pessoas. Então vejam, se ele consegue simular, consegue entender tão bem o comportamento humano, as empresas que tiveram o melhor algoritmo vão ser aquelas que vão ter mais clientes, né? E aí você sabe, o jogo não é limpo nesse caso, né? E mesmo que fosse limpo estaria errado, mas o jogo não é limpo. Então quer dizer, você tem um jogo onde as pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo incentivadas a jogar cada vez mais, e aí todas essas empresas, elas têm estudos de neurociências, de psicologia,
onde sabe quais substâncias vão ser liberadas, o que elas têm que fazer para a pessoa sentir prazer. E aí, a gente sabe, algumas pessoas, infelizmente, vão ser realmente pegas por esses algoritmos, e aí quando a pessoa é pega vai ser muito complicado. É que nem o alcoolismo, né? Tem gente que bebe e não vira alcoólatra, mas vai ter alguns, por exemplo, o cara que criou o Alcoólatras Anônimos, ele conta na biografia dele que quando ele colocou um gole de álcool na boca, o mundo para ele assim foi, tudo piscou, ele sentiu assim uma coisa maravilhosa, que a maioria das pessoas não sentem. É a mesma coisa no jogo. Algumas pessoas vão sentir um estímulo muito, muito, muito forte, outras não. E aí, tudo que está por trás aí que vai pegar as pessoas vai ser esses algoritmos. Infelizmente, esses algoritmos vão ser usados para o mal, e aí mais gente vai ser pega, e aí vai ser difícil controlar. Professor Oscar, o senhor falou em instantes atrás em fiscalização, né? E é muito comum que os sites de jogos online, eles permitam a criação de várias contas, né? E aí os criminosos, eles podem usar para transferir dinheiro entre contas, ofuscando aí a origem dos fundos. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fiscalizar um sistema tão ágil como esse? Pois então, essa fiscalização ela acaba se tornando inviável, porque como eu coloquei, embora a casa de apostas esteja no local, nós não sabemos onde estão os provedores, nós não sabemos onde estão os centros de movimentação de dados. Então nós podemos, por exemplo, ter uma casa de apostas nos Estados Unidos, um jogador no Brasil, e toda a operação financeira se dá no sul da Ásia, se dá na Groenlândia, se dá na Oceania. E aí, essa movimentação nem sempre vai ser, por exemplo, rastreável pela Receita Federal do Brasil. Pode ser que nem pela Receita Federal americana. Porque, na verdade, objetivamente, a grande diferença dos jogos do século XX para agora é que não há o papel moeda. Não há sequer a transação. Muitas vezes nós estamos falando de números, justamente de algoritmos, justamente de fórmulas em que o dinheiro palpável não existe, o que faz com que a perda pareça tão insignificante. Se o cheque já foi a imaterialidade da cédula, o Pix, o cartão de crédito, ou até mesmo o Bitcoin, é tornar o que era líquido praticamente gasoso. Então, me parece impossível, daqui para frente, independente da ferramenta de utilizar, de garantir, por exemplo, a procedência do recurso que qualquer apostador usa para jogar. Ele pode estar usando o recurso, veja bem, você falou o tempo todo de crime, ele pode estar fazendo um mau uso para se livrar daquele recurso. Ele assaltou um banco, ele quer se livrar do recurso, ele joga todo no final de semana. E aí a casa de apostas nunca vai dizer: um único apostador do perfil lá, Márcio.Alvarenga, apostou 100 milhões de reais. Não, ela recebeu todos 100 milhões, para ela está ótimo. Esse dinheiro desapareceu. Inclusive, pode haver um conluio com as casas de apostas para dizer que esse recurso foi objeto de jogo, quando na verdade foi simplesmente um desaguar de recurso para livrar aquele recurso. Entende? Então, assim, nós já temos aquelas, digamos assim, instituições financeiras que não têm sede no Brasil e que operam com custo zero, os bancos digitais. Você vai lá e põe 100 milhões do banco digital, que não fica no Brasil, pega os 100 milhões, aposta no final de semana, o dinheiro acabou. A polícia brasileira nunca mais vai descobrir onde é que foi o recurso do roubo do Banco Central. E aí depois, como é que vai saber que esse valor não vai se depositar num paraíso fiscal e o Márcio vai receber uma parte dele e a casa de aposta vai ficar com a dela? Então, assim, ó, isso é um fiozinho que nós estamos puxando. Não há como comprovar a origem do recurso, o destino final do recurso, sequer quem são os proprietários dessas instituições, dessas casas de aposta, sequer saber se esses recursos não estão financiando guerras, financiando o tráfico humano, financiando a prostituição. Um estudo que saiu agora no final do ano, em dezembro, diz que o Brasil, que é um dos países em que há a maior quantidade de viciados e dependentes em pornografia, já não é mais a causa número 1 de acessos a sites de procedência duvidosa. As apostas já passaram a pornografia. Só que não pensem que um dependente de pornografia se torna um dependente de apostas. Nós podemos ter um dependente nas duas matérias ou novos dependentes. Então, nós estamos criando toda uma geração, uma cultura, que enquanto o professor Márcio está discutindo predição, está discutindo algoritmo, inteligência artificial, outras pessoas estão sendo vítimas dessa tecnologia
estão achando que tudo é entretenimento, que no Brasil tudo é lúdico, tudo é brincadeira, e na verdade estão abrindo mão de investir em educação, de investir em cultura, de investir em esportes. Vejam, poucas coisas são, na sua essência, mais saudáveis do que a atividade física. Podemos criticar o esporte de alto rendimento por tudo que faz com os jovens desde muito cedo, mas o esporte é saúde. E, no entanto, o esporte é utilizado como vitrine para o oposto extremo, que é a doença, que é a compulsão por jogos. Então, quando nós estimulamos que uma criança jogue futebol, que uma criança ande de bicicleta, que uma criança nade, nós queremos que ela tenha um corpo e uma mente sã. Só que, indiretamente, quem faz uso de toda essa estrutura de dependência química usa essa mesma atividade para vender jogos. Então, vejam, para onde vai a juventude? Para onde vai a questão da saúde? E é quase impossível controlar um adolescente com um celular, com internet. Mesmo que diga que os jogos são para maiores de idade, mesmo que diga que os contratos só podem ser celebrados por maiores, o maior de idade pode não vender álcool para um jovem num posto de gasolina no supermercado, mas ele consegue apostar, ele consegue acessar conteúdo impróprio, ele consegue uma série de coisas. Então, assim, nada é bom ou ruim em si, mas a destinação que nós fazemos desse algo pode ser mortal, como pode ser divino. E, no caso, nós estamos conseguindo transformar o esporte na porta de entrada para uma dependência, uma compulsão. E isso é muito sério, muito sério. Professor Francisco, nós estamos no finalzinho, fazendo um balanço de todas as suas colocações ao longo desse contraponto, né? A gente chega à seguinte conclusão de que muitos apostadores esportivos acabam cometendo dois grandes erros. O primeiro, que eles acabam decidindo emocionalmente em quais esportes e times vão apostar. E aí tomam decisões e apostas com base na intuição, nos instintos, no impulso, e aí a tendência é mais perder do que ganhar, né, professor? Exatamente. Tudo que você faz assim por impulso, a tendência é você cometer algum tipo de erro, né? Então, por isso que o problema todo a gente não consegue, se você pensar, até mesmo as pessoas que estudaram estatística, que são estatísticos, eles não conseguem também fazer avaliações de estatística, porque as avaliações, elas são contraintuitivas, certo? Então, por exemplo, quando eu tento avaliar o risco, ou avaliar um ganho num jogo, ou, por exemplo, avaliar qualquer coisa que eu tento avaliar, a gente sabe que é muito complicado, porque, na verdade, nosso cérebro não foi desenvolvido para isso. Então, é algo muito sutil que a gente acaba sendo induzido a uma decisão, só que a gente não tem nenhuma informação quantitativa, certo? Aí, quando você, por exemplo, faz as contas, você vê que não faz sentido. Por exemplo, um caso muito interessante. Como é que você faz para ganhar na Sena? É muito simples. Você faz o quê? Você conta quantas vezes saiu cada número de 1 até 60, né? Durante toda a história da Mega Sena. Aí você pega os números que saíram menos e você aposta. Por quê? Porque você espera que todos eles saiam o mesmo número de vezes. Certo? Porque são 60 números, então todos têm a mesma chance. E aí você vai lá e aposta e não ganha. Por que você não ganha? Porque, obviamente, porque são eventos independentes. Certo? Então, a gente sempre tem uma tendência a achar que, olha, se saiu a moeda 10 vezes cara, a próxima vai ser coroa, tem que ser coroa. Certo? Mas não é isso que acontece, porque os eventos são independentes. A mesma coisa que, se saiu cara 10 vezes, a chance de sair coroa é a mesma que não tivesse lançado pela primeira vez. Então, quer dizer, e aí a gente quantificar isso para uma pessoa leiga, ela não vai conseguir entender, certo? Então, quer dizer, se quem estuda estatística acaba tendo esse viés, o viés psicológico que a gente tem, e a gente erra, imagine então a pessoa que não tem conhecimento. Então, infelizmente, vai acontecer isso, as pessoas vão achar que elas vão ganhar, e aí elas vão sempre jogando que na próxima eu ganho, né? E não vai acabar ganhando, acaba perdendo muito. Então, infelizmente, é um problema muito sério, que o Brasil, eu vejo que não está se preocupando devidamente, as pessoas não estão preparadas, não está tendo nenhum alarme, a gente não vê ninguém falando sobre isso, e aí a gente sabe que as consequências vão ser muito ruins, né? Sua análise conclusiva aí do nosso contraponto, doutor Oscar. Eu endosso as palavras do professor Francisco. Nós vemos que quando as ciências humanas jurídicas concordam com as exatas matemáticas, é porque a coisa está realmente séria. E aí ele colocou que quando nós agimos por impulso ou instinto, nós temos grande chance de fracassar. E um amigo, esses dias, quando viu que eu havia escrito,
me procurou e disse assim, eu resolvi o problema com os jogos. Imediatamente eu pensei, parou de jogar, porque nem sabia que tinha começado. Ele disse, não, eu aposto sempre a favor do time rival ao meu. Eu disse, como assim? Não, porque se o time rival perder, eu fico feliz, mesmo que eu perca dinheiro. Mas se ele ganhar, eu pelo menos ganho dinheiro. Então, ao invés de apostar no time do coração, que pode fazer sofrer 2 vezes, ele fica metade triste, porque vai perder ou dinheiro, ou a possibilidade de, né, flautear o adversário. E aí vocês vejam, em uma situação ou outra, não é ele que ganha, é a casa de apostas. Sempre. Independente dele ter ou não acertado o resultado. Então vejam como a racionalidade viciada é uma irracionalidade. E isso uma pessoa adulta, com educação, com uma condição social razoável. Imagina quem espera um milagre. Quem espera reviver a fábula do João e os grãos de feijão, que vai, né, vai plantar, vai conseguir roubar a gança dos ovos de ouro. Então, assim, é um problema muito atual, muito contemporâneo, não só do Brasil, mas nós estamos falando do Brasil, e me parece que o primeiro momento, o primeiro enfrentamento, a coisa mais correta a fazer, é o que nós estamos fazendo aqui. Abrir o diálogo, não pelo ponto de vista puramente clínico, puramente matemático, puramente jurídico. É importante que cada profissional da sua área consiga trazer elementos para nós termos um quadro completo, o mais completo possível. Porque se houver um segmento que me diga assim, não, aqui os jogos são positivos, ele precisa ser considerado. Mas se todos dissermos a mesma coisa, nós temos problema em todos os campos, então a luz já deveria ter sido acesa e o alarme já deveria ter tocado há muito tempo. Então eu agradeço a oportunidade, Márcio, parabenizo aqui pela escolha do tema e fico à disposição para outros embates, debates e contrapontos. Muito obrigado ao Dr. Oscar Croste, juiz do trabalho da 12ª Região. Professor Francisco Rodrigues, professor titular do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos. Muito obrigado pela sua participação, professor. Obrigado, Márcio, e parabéns por trazer esse tema tão importante, que a gente não vê ninguém discutindo, e é importante discutir, realmente, que nem o Oscar falou, a gente tem que trazer várias visões, tanto humanas quanto exatas, como a parte de saúde também. Eu acho que a gente precisa se preocupar e se preparar, porque, infelizmente, a gente não vê muita solução a curto prazo, não. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br